Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos, dar continuidade à nossa programação, semanal, para falar de diversos assuntos que envolvem, o mundo da política, o mundo sindical, o mundo dos trabalhadores, tentar, e o mundo da esquerda, tentar fazer reflexões profundas sobre diversos temas da nossa realidade. E hoje eu estou aqui com a Elaine, ela que é do Simproesp, para a gente bater um papo aí como está a situação da categoria, falar um pouquinho, como que o sindicato está vendo a conjuntura nacional e outras coisas a mais, Tudo bom, Eliane? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Olá, vamos lá, Eu sou Elaine Leão, eu sou presidenta do Ciprosep. O Ciprosep é o Sindicato de Servidores Públicos Municipais em Campos Goytacazes, Rio de Janeiro. E aqui nós temos 19 mil servidores e eu sou a presidenta do Ciprosep, que representa os servidores. Muito prazer estar aqui com vocês. Acho que é muito importante essa discussão, Nós temos que dialogar muito sobre isso, até que a população entenda o que está acontecendo de fato, porque a mídia não mostra a realidade. Então, é importante canais como esse estar divulgando a verdade, o que acontece no país. Maravilha, Elaine. Vamos para a primeira pergunta. Já vamos começar com o pé na porta, já falando sobre a PEC 32, como que o sindicato está encarando esse ataque, como tá a discussão aí na categoria, O que você pensa dessa medida? Então, nós temos dialogado muito, não só com os servidores, a gente tem tentado fazer um trabalho na base também, trabalho com a comunidade, um trabalho com a população, porque a PEC 32, que é a reforma administrativa, ela não corta apenas muitos direitos de servidores, ela corta direitos de todos os brasileiros, Porque nós temos direito à saúde pública, à educação, nós temos direito a serviços públicos de qualidade, e essa PEC ela vem destruir o serviço público, Essa reforma administrativa ela não veio reformar para melhorar, ela reforma para destruição, É uma deforma, na verdade. Não é uma reforma, é uma deforma. Então, a discussão tem sido boa, nós temos visitado muito todas as unidades da cidade, nós temos dialogado também com outros sindicatos, temos participado de movimentos no Rio, nos aeroportos. Acho que em todos os espaços nós estamos aproveitando para falar sobre essa reforma administrativa. Nós temos feito caminhada na rua, nas rodoviárias, acho que até dentro de mercado, se eu estiver lá, eu falo sobre a PEC 32, porque a população precisa saber sobre isso. Então, não dá para perder o espaço, gente. Se você entende que é a PEC 32, fala com o vizinho, fala na igreja, fala em todos os lugares que vocês forem, porque é importante falar. A PEC ela vem destruir, vem acabar com o nosso SUS. Ela ataca os aposentados pensionistas, prejudica muitos mais pobres, porque é quem usa o SUS, quem usa o serviço público, além de facilitar a rachadinha. Muita gente chama de PEC da rachadinha por isso, porque como ela começa a precarizar, destruir os direitos trabalhistas e facilitar essas contratações temporárias, sem nenhum tipo de vínculo de fato, sem direitos trabalhistas, ali acontece muita rachadinha. Isso acontece não só em Campos ou não só na sua cidade, infelizmente acontece no país, Eu vou arrumar um emprego, mas você vai me devolver R$500. Eu vou te dar esse emprego, mas você vai conseguir voto. E começa a ter troca desse emprego. Por isso é muito importante o servidor. Porque o servidor, quando ele busca uma condição de trabalho boa, automaticamente ele oferece um bom atendimento à população. E é isso que a gente precisa buscar sempre. E a PEC, que a gente chama de PEC da rachadinha, ela facilita esse tipo de contratação, automaticamente ela facilita a rachadinha que acontece com as contratações temporárias. Então, ela faz mal ao Brasil, ela faz mal a todo mundo. Para os servidores, ela traz uma destruição em direitos que vai fazer com que os próximos, futuros servidores nem queiram mais ser servidores. Ninguém vai querer fazer concurso. Vou fazer concurso por quê?
se lá eu não tenho condições de trabalho, se muitas vezes não tenho um banheiro digno, não tenho onde, né, um local de um plantão, de um repouso decente, não tenho uma refeição adequada, né? Normalmente acabo sofrendo muito, porque, vou falar, sou servidora da saúde, né? Sou concursada, servidora da saúde. Acabo sofrendo muito em linha de frente, porque a população não entende que se não tem médico, a culpa não é nossa, a culpa é do gestor da cidade, né? Se não tem o exame, a culpa não é da recepcionista do hospital, a culpa é do gestor da cidade, mas a população acaba também, e a gente entende, né, com aquela ansiedade de querer o serviço, atacando quem está ali na linha de frente. E aí, por que nós enfrentamos tudo isso? Se o salário é um salário defasado, se muitas vezes ficamos sem reajuste, porque nós temos estabilidade. Nós moramos num país muito estável, onde o índice de desemprego é muito grande. Então, a estabilidade é algo que chama todo mundo para fazer o concurso público. Só que a PEC 32, ela tira a estabilidade dos futuros servidores. E com isso, nós não teremos mais ninguém interessado em fazer concurso público e todo mundo perde. A Elaine, por que perde todo mundo? Perde todo mundo porque o servidor que atende hoje a população é aquele que passou em 1% das vagas. Olha ali a peneira, olha a qualidade dessa pessoa que vai começar a te atender, né? 1% das vagas. Você tem que fazer uma prova, que não é fácil, apenas 1% entra em média. Então, é esse servidor. E depois ele passa mais 3 anos em estágio probatório. Então, ele precisa agora ser aprovado, ser avaliado, para depois ele se tornar, de fato, né, um servidor com essa estabilidade. Então, a qualidade desse servidor é muito boa. E aí você começa a entender, poxa, a Elaine está dizendo que 1% passa nessa média. Então, a pessoa sabe bem de teoria. Depois ela leva 3 anos sendo avaliada na prática, no estágio probatório. E aí, depois ela tem estabilidade. Então, esse servidor é bom. E se não tem um serviço bom, a culpa é do gestor. Só que a mídia não mostra isso, né? Infelizmente, a mídia não mostra. E aí, com isso, quanto menos servidores públicos, mais as nossas previdências vão à falência, porque essas contratações não contribuem para as previdências. Então, as nossas previdências vão falindo, vão ficando cada vez mais deficitárias, o serviço público vai ficando ruim, cada vez pior, né? As rachadinhas vão aumentando. Então, o que é bom na PEC 32? Não conseguimos nem achar, né? E, assim, eu acho que eu não falei nem 5% do que é a PEC 32. É uma destruição total. Oi, Elaine, a gente precisa falar um pouco mais da precariedade de alguns serviços públicos, como, por exemplo, a saúde. Eu tive a oportunidade de estar num hospital universitário, não vou falar qual por razões particulares, né, eu vi um atendimento bastante precário, né? Salas lotadas de atendimento, para atender, né, nem sequer distanciamento tinha na sala, né? Poucos funcionários, num lugar que não cabe, não consegue caber atender todo mundo. E aí eu queria te perguntar por que essa precariedade dos serviços públicos, que é algo que deveria ser um direito da população, acontece? É um direito, né, da população, e infelizmente, olha, isso é muito bem programado, as pessoas, muitos ainda não entenderam, né? Porque você destrói, não investe, e cada vez mais tem menos investimento. Infelizmente, são aprovadas PLs, né, leis federais, leis complementares, que deixam 20 anos sem investimento na saúde. Isso nos deixa louco, né? Mas tem acontecido no nosso país. Então, não há investimento, existem poucas unidades abertas, cada vez mais o brasileiro no desemprego vai usando mais ainda o SUS, né? Cada vez mais a gente utiliza, porque, primeiro, para a gente esvaziar um hospital desse, nós precisamos ter saúde básica. Como é que esvazia? Aqui na nossa cidade nós temos um grande hospital, que é o Hospital Ferreira Machado. E como é que eu vou esvaziar o Hospital Ferreira Machado? Primeira coisa que eu tenho que fazer é ter uma boa saúde básica, é não deixar o seu João infartar, é cuidar da saúde do seu João para ele não parar no hospital. Mas isso não acontece no país.
Nós temos o SUS, ele é maravilhoso, né? O SUS ele é excelente na teoria, mas na prática nós não temos nenhum governante que está colocando isso para acontecer. Nas saúdes básicas não tem médico, a gente não consegue marcar um médico com antecedência. O seu João não consegue cardiologista. Ele precisa, mas ele não consegue. O postinho está fechado, não tem médico no postinho. Então, as unidades básicas estão fechadas, estão sucateadas. Com isso, cada vez mais as unidades de emergência estão lotadas. Então, existem meios disso não acontecer, mas os governantes não querem. Os governantes querem cada vez mais população necessitando de favor de vereador para conseguir uma consulta. Por que ninguém consegue uma consulta facilmente? Porque ele vai ter que ter conhecimento para conseguir. E esse conhecimento, daqui a pouco, pede voto. Então, muita gente não entende, mas é tudo muito bem armado. É um plano, é muito bem planejado. Vamos sucatear, porque aí Dona Maria vai ter que vir me pedir, Dona Maria fica devendo favor, e aí depois a gente troca isso por voto, os maus políticos vão continuando. Se está ruim, a população entende que o servidor não presta, que a população nunca entende que a falta do atendimento é do gestor, infelizmente, ela entende que a culpa é do servidor, que está ali na linha de frente, que é ele que está ali. E aí eu falo que, assim, eu entendo de verdade, porque aquilo não é um shopping, Eu sou servidora da saúde há 23 anos. Eu sou 23 anos que eu trabalho nos hospitais públicos, da nossa cidade, aqui em Campos. Então, a população chega ali nervosa, passando mal, com parentes passando mal. A gente não tem que esperar que aquele cidadão chegue sorrindo, que aquele cidadão chegue feliz como a gente senta na mesa de uma praça de alimentação do shopping. Não é diferente. Você está ali com a sua dor, com a sua angústia, com o seu nervosismo. Então, é natural que você vá descarregar na quem está na tua frente. Isso é natural e a gente entende, Eu entendo perfeitamente isso. Porém, é necessário que as mídias comecem a mostrar de quem é a culpa final. De quem é a culpa? A culpa é daquele servidor que está lá, naquele ambiente lotado. Porque muitas vezes, Guilherme, nós temos uma unidade, um setor para atender 10 leitos. A cada 10 leitos fica um enfermeiro. Quem manda isso? Porém, existe legislação. Então, 10 leitos, um enfermeiro. Mas aí aconteceu um grave acidente ou aconteceu alguma coisa que nós estamos com 15 pacientes. Enfia-se maca no meio, vai acabando aquele distanciamento, enfia maca no meio e aquele enfermeiro vai ter que atender. Ele vai atender bem 15? Não, ele não vai conseguir. Mesmo que ele queira, ele não vai conseguir. E aí o nível de estresse, o nível de dificuldade, isso aumenta. Então, a precariedade no sistema de saúde é a falta de gestão e, na minha opinião, isso é programado para que cada vez mais a gente dependa de favores, para que a gente não consiga crescer, porque os maus governantes não querem a população conhecedora dos seus direitos, não querem, só investir na educação. Se quisessem pessoas livres, pessoas libertas, pessoas com conhecimento, investiria em educação, porque a educação liberta. Mas, infelizmente, a nossa saúde está precária, porque os governantes não investem na saúde. E em quase todas as esferas a gente passa isso, Não investem na saúde justamente para que a gente continue dependente deles. Se quisesse melhorar esse hospital que você mencionou, bastava abrir mais postos para a saúde básica, atender antes de piorar, que os hospitais dariam conta, mas não é essa a nossa realidade, em lugar nenhum do Brasil, praticamente. Perfeito, Elaine. Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: você disse aqui que é funcionária da saúde, Agora com a vacinação, diminuiu ainda bem, o número de casos, o que mostra, graças a Deus. O que mostra, que a vacina é eficaz, portanto, quem não vacinou, se vacine, Por favor, gente, se vacine. Mas ao mesmo tempo, no começo desse ano, mais no meado de março, abril, se eu não me engano, a gente o país passou por maus bocados, na pandemia, chegando ao ponto de ter 4 mil mortes por dia.
Né? Como que foi lidar isso na linha de frente? Muito ruim, muito ruim. Só de lembrar, todo servidor da saúde sente uma angústia, assim, nossa, foram momentos horríveis, né? Nossos colegas adoecendo, cada vez menos pessoas para atender, não parava de chegar, porque a gente também adoecia, né? Então, teve épocas que nós tivemos que fazer 3 plantões. Eu sou da tomografia, eu sou da radiologia, né? Então, literalmente, eu estava ali atendendo e vendo o diagnóstico e ajudando, né, exatamente aí nessa diagnóstico da Covid-19. E aí nós víamos nossos colegas adoecendo, tendo que se afastar, nossa chefia pedindo, não vai embora, fica, volta depois da manhã, não tem ninguém no plantão de sexta, você precisa voltar domingo, e a gente fazendo hora extra, né, e assim, ficando muito cansado, mas não tinha como não fazer, eram vidas que iam embora e você tinha que ajudar. Olha, os servidores passaram, nossa, foi muito ruim, mas aqueles familiares chorando, e a gente pegava aquela sobrecarga, né? Ruim demais ver tudo aquilo. Chegamos, não ver pacientes do lado de fora, não ter como entrar, estágio lotado, campos, né? Abrindo, até começava a abrir mais vagas, e onde não deveria abrir o hospital, que não era para Covid, foi virando de Covid. Nós não tínhamos mais aonde atender quem não era Covid, aquilo foi se misturando, Guilherme, assim, a princípio separamos, olha, 2 hospitais vão ser por Covid, mas janeiro e fevereiro foi algo assim, que a gente não imaginava, então já não dava mais, e aí o prefeito foi tornando outros hospitais que eram para ficar com as outras doenças, também Covid, e as pessoas começaram a se misturar, né, assim, o que era para cardíaco ficava junto e não tinha mais jeito, o que era recepção foi virando leito, o que era triagem virando leito. Foram momentos muito, muito horríveis mesmo. Perdemos muitas vidas, por mais que se tentasse, né? As pessoas demoravam muito para ir. Aquela coisa de achar que era uma gripezinha fazia as pessoas demorarem demais a procurar. E aí, quando chegavam lá, já estava muito avançado. Desesperador, desesperador. Você via, né? Pessoas tentarem induzir, o governante tentar induzir, que não era para procurar o hospital, mas era para procurar o hospital, não era uma gripezinha. E aí, quando iam, estava tarde, foi muito ruim, né? Muitas vidas se foram, muitas famílias sofreram, muitas perdas, a demora da vacina. E hoje, como você falou, né? Com essa vacina avançando, nós temos 50% dos leitos ocupados, né? Já temos, assim, de apenas um hospital, né, de campanha ali, que teve aqui na cidade um hospital, não de campanha pelo Estado, mas um hospital que o prefeito tornou como para a Covid, e o outro que recebe e manda para lá. Então, hoje, um hospital está dando conta, tem 50%, graças à vacina. Então, se vacinem, gente, é muito importante. Você chega para a gente hoje, você vê, né, paciente chega menos grave, e aí fala, tomei a vacina. Então, assim, está menos grave, já não precisa internar mais, sabe? Já consegue ficar medicado em casa, porque a vacina, ela provou, né? Já provou que ela faz efeito e que vale a pena tomar. Então, quem não tomou precisa ir, é obrigatório, gente, porque é coletivo. Não tem como falar, Elaine, mas por que? Às vezes, aqui no sindicato, chega, né, servidores, fala, Elaine, eu não quero tomar. O sindicato vai me defender? Aí eu falo, olha, você consegue matricular seu filho na escola sem o cartão de vacina? Não. Né? Você, servidor da saúde, entra no concurso público sem apresentar o cartão de vacina? Não, porque isso é coletivo, gente. Não atinge só você. Então, tem que tomar vacina. Não tem como a gente não pensar naquele familiar que não tem mais um filho, que não tem mais um pai. Tem que tomar. Vacina é muito importante. Foram momentos muito difíceis e hoje, bem dito por você, nós estamos vivendo momentos bem menos agressivo graças à vacina. Sim, oi Elaine, ainda nesse tema, né, assim, principalmente no ano passado, né, quando tudo isso começou, né, a gente teve chegou até político invadindo o hospital, né, ou inclusive, né, aquele imbecil, né, fazendo live incentivando as pessoas
invadiram o hospital, além de todo o negacionismo falando que o vírus não existe, né? Eu lembro que, assim, eu que não sou da área da saúde, mas eu perdi o meu avô na pandemia. Eu lembro que assim, me incomodava muito, né? Na semana que meu avô morreu, as pessoas postando, isso não existe. E para você Nossa. e para você que é funcionária da saúde, como que você se sentia vendo, né, todo essa, digamos assim, patifaria? Confesso que falhei, porque a gente está ali para lutar por vidas, eu amo vida, vidas importam, mas tinha um momento que dá vontade de falar assim, olha, gente, eu vou fotografar quem está dizendo que não é nada, e se chegar aqui no hospital, eu vou atender primeiro o outro. E lógico que não é isso, você vai atender todos, mas na hora, nossa, a sensação é horrível, porque você sabe que não é aquilo, aquela pessoa está fazendo palavras, né, falando palavras que podem trazer mais mortes. Desesperador. Eu tive isso na família também. E eu tentava mostrar a realidade, falava, gente, olha para cá, né? Eu passei isso no início com meu pai, hoje ele é bem consciente, mas falei, pai, eu vou te levar lá, olha para lá, não é isso. Sabe, as pessoas demoraram muito para acreditar. Ainda tem gente que, infelizmente, como eu falei, procura um sindicato para saber, né? E se eu não tomar? Eu faço convencimento de você precisa tomar, né? Não tem como não tomar. Isso está comprovado na sua vida. Então, ouvir isso das pessoas é muito ruim para a gente. A gente implorava, né? Fica em casa, nós estamos aqui na rua, mas fica em casa. Mas as pessoas não conseguiram entender muito isso e também fizeram a demora da vacina com essas frases, né? De é só uma gripezinha, não é nada demais. Com certeza foram causadores de muita morte. E as pessoas falam, é genocida. É porque, assim, de fato, todo esse conjunto causou mortes. Não tem como a gente dizer que não. Mas muita gente em outros países morreram? Sim. Né? Muitas pessoas morreram. Mas muitas mortes poderiam ter sido evitadas com a vacina mais rápido e com a responsabilidade do falar, né? E do agir. Porque não só falar, é falar e agir. Faltou muita fiscalização no país também, né? Faltou muita fiscalização do fica em casa, do não entra sem máscara, e ainda falta, né? As pessoas ainda, porque assim, ainda não acabou, está acabando, mas é necessário que todo mundo tenha a responsabilidade de ainda manter esses protocolos necessários. Existem protocolos necessários. Eu já tomei a terceira dose, porque eu sou da saúde, né? Então, eu já tomei a terceira dose. Mas mesmo assim, quando eu estou num ato, em algo que tem muita gente, eu estou com a minha máscara. Eu estou dentro da minha sala agora, fico sem a máscara. Mas eu continuo tendo todos os cuidados necessários, até que a gente consiga, né? De fato, acabou, vencemos. Assim como já vencemos sarampo, né, através de vacina. As pessoas lembram assim, não sei se quem é antigo sabe, né? Sarampo, catapora. Nós vencemos tudo isso com programação de vacina. É por isso que está lá no cartãozinho das crianças. E nós vamos vencer o Covid-19 também. Está passando. Mas ainda é necessário que você se vacine, que você tome os cuidados. Daqui a pouquinho, em breve, vai estar todo mundo se abraçando. Eu sinto muita falta, né? Eu sou aquela pessoa que eu chego do prédio, do porteiro até a minha sala, abraçando todo mundo, falando com todo mundo. Estou sentindo falta. Mas é necessário ter responsabilidade, porque é saúde coletiva. Então, nós precisamos. Então, é muito ruim. Ouvir isso foi muito ruim. Causava na gente, na hora, raiva, porque nós somos seres humanos, e eu não vou mentir, né? Na hora, raiva mesmo, e depois muita tristeza e vontade de explicar mais. Sim, eu fui fazendo. Eu comecei a fazer muitas lives, explicando muito nas redes sociais, tentando conscientizar. Quando eu estava dentro do hospital, né, que a gente perdia vidas, eu ia para dentro da minha sala chorando e fazia live, gente, por favor, acabamos de perder mais um. E foi a tentativa, né, de conscientização e tristeza em ver pessoas negando o que estava acontecendo de verdade. Sim, não, uma coisa muito legal que você falou da questão do sarampo, né? É que, por exemplo, eu e a minha irmã do meio, a gente tivemos sarampo quando era criança. Minha irmã mais nova, que tem 10 anos, minha irmã nunca pegou sarampo, para ver como que a vacina é eficaz. Sim, sim. Cada vez menos essas doenças, né, coletivas através da vacina, nós tivemos muito cura. Então, é muito importante, gente. Eu não entendo por que as pessoas ficam assim, né? Mas eu estou sendo cobaia.
Falei, gente, como é que foi a vacina do sarampo, do capra-pólio? Não foi diferente, foi exatamente assim, sabe? E ninguém se nega a tomar, por que isso? Mas é porque nós, infelizmente, né, nós temos um presidente levando isso para o lado contrário, tentando fazer um convencimento de que não é verdade, né? O próprio não se vacinou, fez a gente passar vergonha há poucos dias, passamos a maior vergonha, porque nem ele se vacinou. Isso é um absurdo. Infelizmente, nós temos hoje, né, um governante que não valoriza o SUS, não confia na ciência, e, em contrapartida, nós temos prova, né, que o SUS é maravilhoso e que a ciência ela salva vidas, ela ajuda a salvar vidas. Sim, Elaine, né, voltando um pouco aí nessa questão da PEC 32, a gente escuta muito, né, o discurso dominante falar que, né, o servidor é vagabundo, o servidor é um cara privilegiado, né, o servidor, né, tipo, né, não pode ser mandado embora, então por isso ele faz um serviço mal feito. Aí eu queria te perguntar o seguinte, né? Como que é a realidade aí da categoria que o Simproesp representa? Então, aqui nós representamos todos os servidores públicos municipais. Então, nós temos servidores da educação, da saúde, da guarda municipal, secretaria de obra, limpeza pública, nós representamos a todos os servidores públicos, todos os públicos municipais da cidade. A nossa realidade, em todas as secretarias, né, é muito ruim. Só começando pela saúde, por exemplo, se nós formos agora, né, nesse maior hospital da cidade que está lotado, aquele servidor não tem um banheiro digno para usar. Aquele servidor, muitas vezes, leva material de casa para trabalhar. Quantas vezes nós compramos termômetro, compramos aparelho de pressão do nosso bolso, né? Nós compramos hoje álcool 70. Então, falta material, falta condições de trabalho, falta, né, condições humanas no nosso ambiente de trabalho. Nós ficamos lá 24 horas, né? Muitas vezes sem um local decente para ter só 3 horas de repouso, muitas vezes sem um local decente para você fazer o uso do banheiro, muitas vezes sem uma alimentação. Quantas vezes chega quentinha azeda para a gente comer, e não é uma ou duas vezes, lógico, a gente joga fora, mas chega, né? Então, o servidor ele não vive em nenhum tipo de regalia. Mas as pessoas falam, o servidor tem estabilidade. Sim, o servidor tem estabilidade, né? Mas para ele conquistar essa estabilidade, ele passa por todo, né, o processo que eu falei, e mais, existe para o servidor uma forma de mandar ele embora. Então, o servidor não faz o que ele quer. Se existe um servidor que faz o que ele quer, ele pode e deve ser mandado embora. Existem meios para isso na nossa lei, que é o PAD, o processo, né, administrativo. Então, existe. Como é que faz? A diferença é que ele tem direito de ampla defesa. Por quê? Porque eu, Elaine, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu brigo muito por condições de trabalho, porque eu quero ofertar para o cidadão um serviço de qualidade. E quando eu não tenho como ofertar, eu abro a boca e reclamo, eu cobro. E aí, esse tipo de pessoa, normalmente, se está no serviço particular, ela é mandada embora. Né? Porque se eu fosse funcionária de uma empresa privada, eu já teria sido demitida. Porque eu, de fato, me nego a fazer qualquer coisa com o cidadão que não seja o direito dele. Eu não vou, né, fazer nenhum tipo de procedimento que não seja para o bem dele. Então, quando eu cobro condições de trabalho, eu ofereço um bom serviço. E aí, se fosse em outro lugar, sem estabilidade, já estaria na rua. Né? A regalia não existe para o servidor. Servidor tem quinquênio ou triênio. Elaine, o que é isso? A cada 3 ou 5 anos. Aqui na nossa cidade, a gente tem um aumento de 5% através do quinquênio, né? A cada 5 anos. Mas por que o servidor tem um quinquênio? Porque ele não tem o FGTS. O servidor não tem FGTS. Então, CLT e estatutário têm direitos diferentes, mas ambos são direitos e jamais benefícios. Porque parece, quando falam, que o quinquênio é um benefício, né? Tem a impressão assim, olha, eles têm triênio.
Mas o que é o triênio? O triênio é aquele que cobre o FGTS que nós não temos. Então, tem nomes diferentes, porque todo mundo do CLT está sendo depositado o FGTS, quando sai, né, ele recebe tudo aquilo. Nós não. Nós vamos recebendo 1% ali ao ano, que só vem a cada 5 anos, para poder compensar a falta do FGTS. Ah, o servidor tem plano de cargos e salários. Vou te dizer tudo que a PEC quer tirar, né? A PEC vai tirar de todos, atuais ou futuros. A PEC vai acabar com o quinquênio. Mas ela vai nos dar o FGTS? Não. Então, nós vamos ter prejuízo. A PEC vai acabar com o plano de cargo e salário. Então, o que é plano de cargo e salário? Lá fora, você pode entrar no hospital, né, um grande hospital daqui da cidade, por exemplo, na recepção. E aí você vai, faz um curso, faz a faculdade, e o seu patrão, vendo que você é bom, ele pode te aproveitar em outros lugares. Então, você tem uma promoção. Quantas pessoas são promovidas, né? Fui promovido. Eu entro no estoque e vou parar como fiscal de loja. Fui promovido. Mas o servidor público pode ser promovido? Não. Uma vez técnico em radiologia, que é o meu caso, para sempre técnico em radiologia. Eu, né, fiz gestão pública, mas eu não sei apenas gestão pública, você vai poder vir trabalhar com isso? Não, eu fiz concurso, quando eu era jovem, para técnico em radiologia. E é técnico em radiologia que eu vou continuar sendo nessa matrícula. Então, a promoção que eu tenho, como funciona, que é essa que está sendo atacada, que é o, né, o PCCS, que é o Plano de Cargo e Salário. Eu sou avaliada anualmente. Se eu não tiver falta, se eu for avaliada bem pelo meu chefe, e nessa avaliação tem trabalho em equipe, se eu tirar uma nota acima de 7, nessa avaliação anual, eu passo a ter o plano de cargo e salário. Eu passo a ter a promoção. Então, o servidor faz jus a essa promoção que também tem lá fora. Isso é benefício? Não, é o mesmo direito, sendo que de forma diferente. Só que não é passado assim. Então, o que a PEC tira? A PEC tira o quinquênio ou triênio, tira de quem está e de quem vai entrar. Quem está também. Só não vai tirar, Guilherme, o que está no bolso, né? Por exemplo, eu já tenho 23 anos de servidor. Então, eu já tenho 4 quinquênios. Eu vou perder? Não, não vou perder. O que eu já tenho, mas eu não vou mais ganhar. Então, a PEC me atingiu. Então, a PEC atinge você, servidor público atual, né? A PEC, ela tira o plano de cargo, como eu acabei de falar. Né? Ela tira a estabilidade, né? Ela ataca a estabilidade. Aqui em Campos, Guilherme, nós somos 19 mil servidores com salário congelado há 5 anos. Congelado mesmo. A gente não tem inflação, nem reposição da inflação nós estamos tendo. 5 anos totalmente congelado. Nós temos ações da justiça. Essas ações pedindo essas reposições da inflação. E olha que assim, não estou falando de aumento, né? Reposição da inflação. Retroativos que não foi dada porque a lei manda. O que a PEC diz? Que fica proibido recebimentos de pagamentos retroativos. Esses pagamentos retroativos, esses reajustes retroativos ficam proibidos na PEC 32. É justo? Não. Então, a PEC não é justa. A PEC destrói totalmente o servidor. Ela pega o servidor... Eles inventaram que assim, a gente tem que secar. Mas aí acho que eles olham para o servidor e falam, pano de chão, né? Vamos secar aqui com eles. Porque é assim que a gente se sente. Né? Tem que secar. Pega ali o pano de chão, servidor público, e vamos embora secar. Né? E para piorar, essa reforma administrativa ataca o serviço público, ataca só o pobre. Porque essa reforma administrativa não ataca os ministros, não ataca os juízes, não ataca, né? Não ataca os militares, não ataca quem ganha bem. Né? Os cargos públicos do Estado não são afetados. Então, ela só ataca o pobre. Seja aquele pobre que usa o SUS, ou aquele pobre trabalhador que é servidor, que ganha uma média de salário mínimo. Porque tem muitos. Aqui em Campos, a nossa média de salário
é de R$ 2.500, mas essa é uma média, porque nós temos os nossos ASGs da Fundação Municipal de Saúde ganhando R$ 990 como salário base. É menos do salário mínimo. Isso acontece em várias cidades do nosso país. Então, essa é a realidade do servidor. É um salário defasado, é não ter condições de trabalho, sabe? É trabalhar tendo que levar material de casa. O professor, quantas e quantas vezes compra material para dar aula para o aluno? Né? Quantas vezes carrega o tônico porque ele precisa imprimir a prova? Essa é a realidade do servidor, é aquele que compra do bolso, que leva de casa. É o guarda municipal que compra sua própria farda aqui em Campos, porque eles não recebem farda, e para andar fardado tem que estar comprando do bolso. São nossos agentes de combate a endemias na rua, né, que por anos e anos e anos compraram o seu protetor solar, porque nem isso vinha, para eles conseguirem trabalhar embaixo de sol. Então, a situação dos servidores é muito, muito precária. Eles sofrem tanto quanto a população. E, infelizmente, mentem que eles ganham bem, né, que nós ganhamos bem e que nós temos benefícios. Nós não ganhamos bem, nós não temos condições de trabalho, nós não temos benefícios. Temos direitos com nomes diferentes de quem é CLT. Só isso. Sim, Elaine. Agora, saindo um pouco aí da discussão do servidor público e indo para a discussão nacional, né, de política nacional. Tá certo que isso daria um tema para outra live se a gente for esmiuçar bem, né, tudo, mas em linhas gerais, como que você está vendo o cenário político do nosso país? Bem triste, né? Bem complicado. Nosso país se dividiu, né? Um discurso de ódio que cresceu demais, né? Um discurso de ódio que foi se espalhando, foi dividindo a gente ainda mais. As pessoas, eu falei, não vai adiantar, apesar de eu acreditar que o país vai virar o jogo, que nós não iremos reeleger o atual presidente, não vai adiantar só isso, né? Nós vamos precisar fazer um trabalho muito grande para poder tentar voltar o amor ao próximo, a empatia. A empatia parece que acabou, né, Guilherme? Você olha para o país e cadê a empatia? Foi para onde, gente? As pessoas perderam o respeito uma pela outra. Né? Começaram E é engraçado, porque eu sou de uma família evangélica, né? E aí eu falo muito para eles, eu falo, gente, eu cresci ouvindo que bandido bom é bandido convertido. Eu cresci vendo vocês indo para os presídios orar por todo mundo. Eu cresci vendo o amor ao próximo, tentando crescer, né? Tentando se espalhar. E hoje eu paro, sabe? Eu vejo pessoas desejando morte da outra, eu vejo pessoas desejando mal um do outro, eu vejo um discurso de ódio. Eu fico, meu Deus, o que aconteceu com o ser humano? O cenário político está muito ruim, mudou, e assim, mudou, os brasileiros, não sei se mudou, mas todo mundo se mostrou. De fato, me perdoe, mas a sensação é essa, né? As pessoas mudaram, elas mostraram o que elas são. Cadê o amor, gente, que todo mundo, né, dizia e falava? Cadê a empatia? Eu falo muito com os servidores aqui em Campos, com meus amigos, né, com meus familiares. Eu falo muito o seguinte: é necessário a gente pensar em votar em pessoas que vão criar leis que a gente necessita. O que nós necessitamos? De governantes que criem leis para direitos trabalhistas, de governantes que criem leis, né, para garantir um serviço público à população, de governantes que criem leis para fiscalização das verbas, como Fundeb, né, entre outras verbas federais, de governantes que criem cada vez mais um ambiente que oferte à população saúde, educação, lazer, moradia, né, alimentação, mas a gente não vê isso. Nós estamos vendo pessoas preocupadas com coisas que não deveriam. Uma frase que eu uso muito, um diálogo que eu faço, tento fazer muito no meio dos meus familiares e amigos, eu consigo educar minha filha sozinha. Né? Dentro da minha casa, eu não preciso de lei para educar minha filha.
Se o pai precisar de lei, tu é péssimo pai, camarada, não tem como, né? Pelo amor de Deus, eu preciso de lei para dizer, olha, filha, você não pode fazer isso. Eu vou ensinar minha filha desde cedo, querida, aqui dentro as regras são essas. Essa aqui é a nossa casa, aqui a gente mora, e aí vamos lá. Mas eu preciso, então, para leis para criar filho, a gente não precisa. Então, que discurso horroroso é esse que está acontecendo hoje no país? Agora, eu preciso de leis para garantir todos os meus direitos na Constituição, e isso está todo mundo esquecendo. Então, inventaram, né, que não, é pela nossa família. Cara, vai educar tua família você, toma vergonha nessa cara e vai aprender a educar tua família, porque não precisa de lei para isso não, gente. Você vai educar de acordo com o que você... Porque cada um tem o direito dentro da sua casa, né, junto com a tua família, de fazer como deseja. Então, faça, eduque. Agora, não use de desculpa família para colocar pessoas no poder que estão tirando a comida da sua família, que estão tirando a creche dos nossos filhos, porque a PEC, voltando nela, porque não tem como falar, é necessário a gente falar sobre isso, né? Ela fala em voucher, ela fala em vale saúde, ela fala em vale creche, ela fala em fechar as creches, né? E dar um vale creche. Gente, nós sabemos bem o que vai acontecer nesse nosso país. Isso não vai funcionar. Aquela mãe que necessita da creche pública vai ficar sem a creche para ir trabalhar. E as pessoas não estão atentando a isso. Então, o cenário é muito ruim, o atual é muito ruim. Eu estou com muita expectativa, né? Eu acho que as pessoas estão conseguindo enxergar e, sinceramente, acredito que agora essa discussão, até mesmo porque o gás está um absurdo, né? Hoje a gente não consegue... Antigamente, eu me lembro que pé de galinha lá em casa era aquela coisa de vão batendo papo e os colegas vinham para lá e tirar gosto e pé de galinha. Agora pé de galinha está na mesa, porque é o mais barato, é o que dá para comprar. O peito de frango, que era 11, está 22. O nosso gás aqui na nossa cidade está R$100, o botijão de gás. Então, agora as pessoas estão entendendo que aquela mentira contada, o gás aumenta porque teve roubo na Petrobras. E aí, já estamos no 3º ano, né? Sem o discurso de ódio, que foi tudo culpa, né? Tudo culpa de um partido, discurso de ódio. Então, já estamos no 3º ano, o gás não para de aumentar, a gasolina não para de aumentar, a comida não para de aumentar. E o que está acontecendo agora, gente? Então, acho que as pessoas já entenderam que aquele era um discurso mentiroso e acredito, de fato, que nós vamos conseguir virar o jogo ano que vem. Estou acreditando muito que nós vamos conseguir virar o jogo. Sim, você tocou um assunto interessante numa discussão, né, que acho que a gente precisa entrar aqui, em relação a virar o jogo. Porque Elaine, eu sou da seguinte tese de que a gente precisava derrubar o Bolsonaro para ontem, porque não dá mais para continuar esse governo. Você acha, então, que tem que esperar as eleições, ou você acredita numa derrubada do Bolsonaro, né, fora das eleições? Eu não sei se o vice dele também não vamos conseguir derrubar todo mundo, chapa toda. Porque o vice também não é o ideal, né? O problema é esse, né? Assim, que a gente consiga, né? Porque o poder manda do povo e as ruas têm que ficar cada vez mais cheias. Nós temos feito nosso papel aqui na cidade, na última ficou muito cheia, ficou muito bom. Né? Já estamos com outros sindicatos organizando o dia 15 de novembro. Então, a galera, em dia 15 de novembro, a gente para a rua de novo. Vamos lá mostrar que o poder manda do povo. Eu acredito que nós podemos, mas eu acho que a gente ainda assim não vamos virar o jogo como é necessário, porque o vice também não é nada bom. Então, de fato, a derrubada dessa destruição do país, né, a virada vai ter que ser ano que vem, tirando esse partido do mal que está destruindo tudo, né? Tirando essa chapa toda que está destruindo, porque é necessário tirar Paulo Guedes, né? A mente do mal, se a mente do mal continuar lá, não vai adiantar, né? Porque o cara, infelizmente, quer dizer, felizmente, nem sei, colocaram uma pessoa no poder, porque, infelizmente, né, colocaram uma pessoa no poder que não sabe nada de nada. O cara não sabe nada, ele declarava isso, né? Ninguém
pode nem dizer que foi enganado. Eu não sabia que ele avisou que ele não sabia, mas ele estava casando com o Paulo Guedes. Isso foi lá na campanha, eu me lembro bem dessa fala, né? Então, colocaram lá, colocamos que eu não ajudei nisso, né? Colocaram lá uma pessoa que não entende nada, junto com ele o vice, que também não é bom, e o Paulo Guedes, que é péssimo. O cara é todo mentor dessas instituições, né? Ele o arquitetor de todo, ele arquiteta toda essa destruição da reforma administrativa. Então, é necessário derrubar todo mundo. E aí, acredito que isso vai acontecer, de fato, como nós precisamos no ano que vem. Mas vale a pena ir para a rua gritar fora o Bolsonaro, vale a pena ir para a rua dia 15, vamos articular em todas as cidades, gente. Dia 15 fica lotada a rua, leva um vizinho, leva um parente, dá carona, vamos juntos, lotar e mostrar que o poder manda do povo, sim. Só falta o povo entender isso, né? Tá na hora do povo... A gente se acomodou também um pouquinho, essa pandemia só na internet, né? Porque, assim, antes era muito necessário ficar em casa, e era necessário mesmo, mas agora já há uma segurança de ir para a rua de máscara, quem está vacinado de máscara, né? Com álcool, com todo o protocolo de segurança, mas há uma necessidade de ir para a rua agora. Às vezes a pessoa fala assim, Lani, por que o ato a favor está ficando mais cheio? Primeiro que a gente não pode negar que está cheio de negacionista, então a gente não tem medo, né? Então, o ato a favor tem ficado um pouco cheio porque eles não têm medo. E são coisas setoriais, tá? Porque, assim, tem ido para a rua quem está sendo chamado pelas igrejas, né? As igrejas estão chamando para a rua a favor, né, do genocida. Então, assim, aqui no sindicato eu vejo muito isso, sabe? Né? Quando você faz algo setorial, fica muito cheio. Se eu fizer assim, eu vou fazer uma manifestação da educação, enche. Manifestação da saúde, enche. Quando eu falo, vou fazer uma manifestação de todos os servidores, esvazio. Por quê? Porque aí você sempre acha que o outro vai fazer por você, e aí você acaba não indo, né? E aí fica mais vazio, quando é totalmente coletivo. E tem sido muito setorial deles, porque os evangélicos têm ido muito para a rua a pedido das igrejas, né, com essa desculpa que a gente precisa de lei para educar filho. Nós não precisamos de lei para educar filho, gente. Nós precisamos de leis para garantir comida na mesa, um gás com preço justo, né, de leis para garantir serviço público de qualidade, creche para essas mães que trabalham. Nós precisamos de leis para garantir o auxílio emergencial em pandemias, como, infelizmente, né, o auxílio emergencial de hoje é uma vergonha esse valor. A pessoa que perdeu o emprego, ela não come com R$150 com esse valor, né, tão baixo, não existe isso. Então, nós precisamos de leis para garantir a comida na mesa do trabalhador. E é isso que a população precisa entender. Certo. Outra coisa que acho que seria importante colocar aqui em discussão é em relação à questão dessas manifestações contrárias ao governo, né? Você citou aí o dia 15 de novembro, né? A gente teve outra no começo do mês, se não me engano. Foi. E eu queria te perguntar, né, o que o Simproesp, né, tá fazendo, tá organizando nessas manifestações? Qual que está sendo o papel do sindicato? O sindicato entende, né, a função de estar ajudando a construir um serviço público de qualidade, e aí, para isso, nós precisamos combater essa destruição, né, que tem acontecido do serviço público. Nós temos um grupo, né, e reuniões semanais, nesse momento semanais, com outros demais sindicatos na cidade. Nós fizemos um movimento de todos os sindicatos na cidade, isso está sendo muito importante. E nós fazemos reuniões semanais para organizar os atos, né? Cada sindicato fica responsável por uma coisa. Se, por exemplo, fica responsável, muitas vezes, né, para estar ajudando nos panfletos, para estar ajudando com os álcools, e a gente vai dividindo, cada um faz um pouquinho para que fique bem organizado, porque a gente procura fazer vários setores de segurança, de biossegurança, né? Porque vão muitas famílias, é um ato lindo, né? É um ato lindo que você vê criança, você vê família, é um ato muito bonito. Então, nós estamos aqui na cidade de Campos, nós temos uma organização
com movimentos, né, da cidade, com vários movimentos, movimento negro, né, o pessoal do MST, os movimentos do MST. Nós também temos visitado muito Cambaíba, que assentamento está acontecendo aqui numa terra, Guilherme, que é muito... Nossa, é até triste lá, né? Lá em Cambaíba, aqui na cidade de Campos, nós temos uma usina, onde na época da ditadura, os corpos eram queimados, né? E lá agora o movimento MST está nessas terras de Cambaíba, que ganharam na justiça, inclusive, né? Então, o sindicato entende a sua função social, inclusive, porque nós temos funções aqui, né, de estar colaborando com um Brasil melhor, porque um Brasil mais justo, um Brasil melhor, ele é bom para todos nós, né, com menos desigualdade. Essa é a nossa luta. Antes de ser presidenta do Ciprozep, nós criamos uma associação, onde eu era presidenta também, onde essa associação lutava por serviço público de qualidade. Essa era a nossa frase. E não foi diferente. Eu falei, gente, a nossa luta no Ciprozep não será apenas só por direitos, ela precisa ser por serviço público. E assim temos feito, nesses movimentos, junto com os demais sindicatos. Eu sou dirigente, né? Eu sou coordenadora regional da CTB-RJ, que é a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras, né, do Brasil. E junto com a Central também a gente tem feito esse movimento de estar unindo pessoas, indo nas rodoviárias, dialogando com a população, mostrando a realidade do que está acontecendo e chamando todo mundo para ir para a rua dia 15 de novembro agora, porque de outubro já passou. A gente já viu desde junho assim, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, mês a mês, todo mês uma data. E eu acho que o bom é que assim, julho foi mais vazio, agosto aumentou mais um pouquinho, setembro foi, né, bem cheio, e outubro foi um sucesso, foi muito cheio, foi lindo. E eu acho que novembro vai ser melhor ainda. Então, nós estamos conseguindo. O objetivo é atingir, mostrar a todos a realidade, né? Atingir o desmonte, né? Tentar combater esse desmonte. Isso tem sido feito, está dando certo aqui na cidade. Sim, e qual tem sido aí o diálogo, né, do sindicato com a população em relação à PEC 32? Nossa, muito bom. Olha, as pessoas se brincarão, você vai para a rua? Eu falei, vou. Nós fizemos o seguinte, pegamos uma caixa de som, tem rodinha, brincando, aquela caixa grande. Começamos a ir para as praças e dialogar. A primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte, né, para a população. Vocês lembram quem vocês votaram para deputado federal? Porque muita gente vota pedindo nem lembra. Você tem cobrado desse deputado que ele faça melhor pela sua cidade, pelo seu país? Porque você sabe se esse deputado vai votar contra ou a favor da retirada das nossas creches públicas, a favor de um vale saúde que não vai funcionar, porque nós sabemos que nem todo mundo vai ter acesso, né, a esse voucher, porque eles querem acabar com o SUS. Você tem consciência de como vai votar esse deputado? Porque se você não tem, nós começamos a passar que existe um observatório e dá para todo mundo ir lá e olhar como vai votar o deputado que eu coloquei lá, que eu ajudei a colocar lá. Começamos a fazer esse diálogo e muita gente, o pipoqueiro parou, falou, moça, o que é PEC 32? Aí nós começamos a dar panfleto, explicar, dialogar. Pessoas estavam nas lojas, vendedores de sapato, perguntou o que é a reforma administrativa? Nós fomos mostrando, foi muito importante. Está sendo. Nós entendemos que funcionou tão bem que essa semana nós começamos a fazer no interior da cidade. Nós nos dividimos, né? Nós somos 30 diretores, e um grupo foi para Rio Preto, o outro grupo foi... Nós começamos a fazer os interiores da nossa cidade, a fazer esse diálogo. Né? Nós temos ido para a rodoviária também, então temos ido para os aeroportos, nós temos dialogado muito com a população, porque a população não vai entender que não é corte apenas, né, de benefícios para servidores, que não é benefício, de direitos. A população só vai entender quando a gente explicar para elas que, na verdade, é o fim do serviço público, né, que é o fim da creche. E, detalhe, a PEC 32 ela fala tão claramente em acabar com aqueles remédios gratuitos que as pessoas pegam na farmácia. E aí, quando a gente mostra isso, que a gente, né, normalmente a gente está saindo com tudo
impresso, quando a gente mostra, está aqui a PEC. O que eu evito? Eu faço o panfleto, né, que nós temos aqui, explicando direitinho o que é a PEC e tal, mas eu também levo a PEC impressa. Porque quando a pessoa fala, mas vem aqui, dá uma olhada, vai no seu celular, copia esse link, escreve no celular, pesquisa em casa, olha, porque não é só, como estão dizendo, corte de privilégio de servidor, não é. É corte de serviço que a população tem direito em Constituição. E isso não está sendo dito, e precisa ser dito por todos nós. Esse projeto tem feito isso, mas é importante todas as instituições, todos os movimentos, né, que sabem a necessidade da luta estarem falando isso também. Certo. E qual tem sido a reação aí a relação aí dos governos, né, cariocas, seja o governo estadual e o governo municipal, com os servidores? Péssimo, Guilherme. Infelizmente, né, o estadual, o governador, o Cláudio Castro, né, ele acabou de aprovar agora, nossa, uma reforma horrorosa que vem destruindo muitos direitos de servidores. Infelizmente, ele é dessa linha, né, bolsonarista, e segue todos esses desmontes do governo federal. Aqui no município, a vacina ela avançou bem. O nosso prefeito, em relação a isso, ele deu um show na vacina. Lembrando da dificuldade do país, né? Mas tudo que ele pôde em relação à vacina, ela caminhou muito bem aqui no município. Nós hoje temos muita gente vacinada. Nós já vacinamos, já vacinamos todos só não tomou ainda quem de fato não quis, e eu peço que vá tomar, mas todas as idades, estamos agora começando as crianças, e o prefeito já falou que vai estar vacinando as crianças, mesmo, né, mídias tentarem dizer que criança não deve tomar, ele está mostrando que é seguro, que deve, que é necessário. Então, em relação à vacina, está muito bom, em relação à vacina, né? Mas em relação aos servidores, o prefeito tem cometido, mais uma vez, né, aquele corte de direitos. Servidor sem reajuste. Na LOA, que vai ser votada mês que vem, dia 5, já não tem previsão de reajuste para o ano que vem. Nós estamos 5 anos de salário congelado, como eu te falei. Né? São 6, mas consecutivos são 5. Porque nós não recebemos reajuste em 2015, 16 sim, e depois não mais. E o servidor já vai nos deixar, o prefeito já vai nos deixar novamente, tentar nos deixar, porque o sindicato foi para a rua, tem assembleia na semana que vem para ir para a rua, tentar nos deixar sem reajuste ano que vem novamente. Tem nos deixado faltar EPI. Então, infelizmente, para os servidores não está sendo bom. Tem uma fala que ela falou horrorosa, Guilherme, de eu estou pagando salário em dia. Mas isso não é favor, né? Porque eu também vou trabalhar todo dia. Então, se é favor pagar em dia, é favor trabalhar todo dia? Não é. Então, isso não tem relação a favor. Tem relação à obrigação. É obrigação do servidor não se atrasar, chegar lá e trabalhar e atender, né, bem, tendo as possibilidades, como obrigação do prefeito pagar em dia, ponto. Então, a única coisa que o prefeito consegue falar que ele faz para o servidor é pagar em dia. E ele fala, olha, eu não vou te dar aumento, mas eu te pago em dia. Eu não tenho EPI, mas eu te pago em dia. A nossa guarda municipal estava com colete balístico vencido. E aí retiraram os coletes e estão tendo que enfrentar tudo isso sem colete. Mas ele está pagando em dia e ele acha que basta, né? Então, a fala do governo municipal tem sido essa. Olha, não tem colete, mas eu estou pagando em dia. Né? Não tem álcool 70 nas unidades de saúde. Falta máscara, mas eu estou pagando em dia. Não existe. É a única coisa que o prefeito tem para falar hoje. Mas o que nós temos para dizer é que falta EPI, falta condições de trabalho, né? Falta reposição salarial, falta respeito à lei, que nós temos um plano de cargo salário que está desde 2012 congelado. Falta respeito aos servidores, e a gente se sente desrespeitado, desvalorizado por todas as esferas de governo hoje, municipal, estadual e federal. Então, é isso aí, né? Estamos aqui chegando mais o final de uma entrevista do canal Mesa de Debates. Quero aí agradecer a Elaine, né? Gostei bastante do papo e passo aí a bola para ela fazer as considerações finais.
Isso aí, gente. Muito obrigado mesmo pelo convite. Dizer a todos que brasileiro é muito guerreiro. Nós conseguimos enfrentar tudo isso, né? Chegamos até aqui. Não desista, gente. Vamos lutar pelo nosso país. Vamos resgatar a nossa bandeira, ela é nossa, né? Vamos resgatar, ela é nossa. Né? Vamos continuar lutando, porque há esperança. Enquanto tiver você, Guilherme, e eu, enquanto nós estivermos lutando, há esperança. Não desista. Desistir jamais. Vamos lutar, porque tem chance, há possibilidade de um Brasil com menos desigualdade, mas para isso é necessário que a gente comece a ocupar todos os espaços, deixar de ser pedinte, falar, não vá à porta de vereador pedir nada, não. Comece a pensar, você é um cidadão do bem de verdade, porque nós somos cidadãos do bem, né? Cidadão do bem é aquele que não quer se dar bem, e se você esse lugar é seu. Comece a ocupar os lugares da nossa cidade. Política faz parte da nossa vida. Não fale, eu não gosto de política. Você precisa gostar. A política está até no valor do pão que a gente come todo dia. Então, participe mais e construa um Brasil melhor, porque nós podemos, eu tenho certeza disso. Então, maravilha. Então, né, mais uma vez agradecendo a Elaine, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva aí no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Se inscreva no canal, comentem aí na entrevista da Elaine, né? Curta esse vídeo e também, né, além de se inscrever no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações que o canal faz, né? Os vídeos, comentem outros vídeos também, compartilhem nas redes sociais, né? Curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. Então, né, muito obrigado a todos, muito obrigado, Elaine, fiquem atentos à nossa programação e até a próxima, pessoal. Fui!